Olá, boa noite. 17 pessoas continuam internadas no Hospital Municipal de São José dos Campos. 3 delas na UTI em estado grave. São vítimas do acidente ontem à noite entre um ônibus escolar e outro veículo de transporte público na rodovia entre Monteiro Lobato e São José. Hoje à tarde foi enterrado no cemitério municipal de Monteiro Lobato o corpo da estudante Flávia de Fátima Santos Barreto, de 18 anos. A Polícia Civil investiga o caso. No pronto-socorro municipal de São José dos Campos, os pais estavam de plantão desde a noite de ontem. Esperança de boas notícias sobre o estado de saúde dos estudantes internados na unidade. O irmão da universitária Flávia Barreto, de 18 anos, passageira do ônibus escolar de Monteiro Lobato, estudante do primeiro ano de rádio e TV, morta no acidente, também estava no local. Ele não quis gravar entrevista. 41 pessoas que estavam nos ônibus ficaram feridas no acidente. A situação de 36 delas foi um pouco mais complicada e elas precisaram de um atendimento médico maior e foram encaminhadas para a unidade de pronto atendimento do Alto da Ponte, aqui em São José dos Campos, e para o pronto-socorro municipal. 8 vítimas precisaram passar por procedimentos cirúrgicos e algumas continuam internadas na UTI. A Benedita é a mãe da Amanda, uma das vítimas envolvidas no acidente. Segundo ela, o estado de saúde da filha, estudante de letras, é estável. A universitária teve escoriações no braço e sofreu uma fratura na perna. Eu tive conhecimento através de um amigo do meu marido que ligou para ele e avisou que o ônibus tinha batido próximo de São José. E daí, a partir daí, eu fui ligar para ela, ela não atendeu, liguei para o namorado dela que estava junto, que também vem para a faculdade. Mas ele estava com muita dor e disse que já não tinha mais visto ela, porque eles já tinham retirado ela do ônibus. Ela foi uma das primeiras que foi socorrida e trazida aqui para o Hospital da Vila. Ela conta que a filha sempre reclamava das más condições do ônibus e do motorista, sempre dirigindo em alta velocidade. Ontem ela falava que ela não queria mais vir para a escola, não queria mais fazer a faculdade. Porque me parece que, assim, o ônibus já tem reclamações, entendeu? Uma hora é problema do ônibus, outra hora é motorista que corre demais, é complicado. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, os pneus traseiros do ônibus escolar de Monteiro Lobato estavam aparentemente carecas. O tacógrafo, equipamento que registra a velocidade do veículo, foi recolhido para a perícia. A prefeitura diz que o ônibus estava com a manutenção em dia. O veículo escolar colidiu com o ônibus coletivo de São José dos Campos no início da noite de ontem. O acidente aconteceu na SP-50, que liga São José dos Campos a Monteiro Lobato, no trecho do bairro Vila Paiva, no quilômetro 99. O trânsito no local ficou interditado por 4 horas. Pela análise do local, tratou-se de uma colisão lateral, os dois veículos transitando em fluxos opostos. A perícia realizou o trabalho dela e vai elaborar o laudo cabível a respeito do acidente. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o resgate foi complexo devido ao número de vítimas. 3 delas ficaram presas nas ferragens do ônibus. A operação foi integrada com vários órgãos, ela contou com o SAMU municipal, com o GRAU, o próprio Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, a Rede Integrada de Emergência do Vale do Paraíba, RINEM. Todos ali empenharam esforços para a ocorrência. Pertences dos passageiros estavam espalhados pelo acostamento próximo ao local do acidente. A rodovia é cheia de curvas e não tem acostamento. Moradores reclamam das condições da estrada e da imprudência dos motoristas. É perigosa por ser muito sinuosa e por causa não tem uma pista para você fazer uma caminhada, para você poder ciclista andar, não tem esse lugar para o ciclista andar, então isso que é o pior problema daqui, né? Todo final de semana, se a pessoa vir aqui, ele vai ver acidente. A Prefeitura de Monteiro Lobato afirmou que vai investigar as condições do ônibus, mas ainda não foi notificada pela Polícia Civil sobre os pneus carecas registrados no boletim de ocorrência. Informou ainda que lamenta a morte da estudante. A prefeita da cidade, Daniela Santos, foi ao enterro da jovem e ressaltou que está dando assistência necessária às demais vítimas. A empresa CS Brasil, responsável pelo ônibus que fazia o transporte municipal, afirmou que o veículo estava em excelentes condições
condições e o motorista dentro da velocidade permitida. Em nota, o Departamento de Estradas de Rodagem declarou que o trecho do quilômetro 97 ao quilômetro 102, onde aconteceu o acidente, passou recentemente por obras de melhorias e encontra-se em perfeitas condições. O DR também disse que a velocidade estabelecida no trecho é de 50 km por hora. 2 radares estão instalados próximos ao local do acidente, mas ainda não funcionam. Em nota, a Univap lamentou a morte da aluna e suspendeu hoje as aulas do primeiro ano dos cursos de Rádio e TV, Moda, Administração, Jornalismo e também Publicidade. Bem, um acidente como este chamou a atenção da nossa equipe de jornalismo aqui da Band Vale. O que diz o Código Brasileiro de Trânsito a respeito do uso obrigatório do cinto de segurança? Segundo o Código, todos os veículos que transportam estudantes, sejam vans ou ônibus, devem sim oferecerem o cinto e os passageiros usarem. Sobre este assunto, nós vamos conversar com quem entende melhor disso, que é o tenente da Polícia Rodoviária Estadual, Tenente Dene, que está no entroncamento das rodovias Carvalho Pinto e Tamoios. Boa noite, tenente. É isso mesmo, os veículos de transporte escolar, eles são obrigados a terem o cinto e ninguém pode ser transportado em pé? Confirma, tenente? Confirma, boa noite. Todos os veículos devem trazer o cinto de segurança e todos os usuários devem usá-lo. A única exceção é feita aqueles ônibus intermunicipais nos quais o transporte é feito em pé, como o transporte metropolitano de São Paulo, por exemplo. Esse caso é a única exceção. Essa exceção que o senhor se refere, são aqueles veículos que possuem catraca, são os veículos como se fossem os veículos que fazem, os ônibus que fazem o transporte dentro da cidade. São estes veículos? Exatamente, até devido à velocidade ser mais reduzida, as condições mais tranquilas e o transporte ser feito em pé pela dinâmica do transporte público. Tá, eles permitem, nesses casos, são permitidos os transportes de pessoas em pé por causa desse limite de velocidade, tenente? Porque não fica uma incoerência aí de alguns poderem transportar pessoas em pé e sem cintos e outros não? Pois é, mas uma coisa é você transportar pessoas em pé e sem cinto numa rodovia, como era o caso. Noutra é o embarque e desembarque a cada 200 metros, que é o que acontece com pontos de ônibus numa cidade como São Paulo, por exemplo. Entendi. Tenente, voltando ao caso então de veículos de transporte escolar, de quem seria então a responsabilidade se alguma pessoa não utilizar o cinto de segurança? O motorista, por exemplo, ele pode ser multado? A multa vai diretamente para o motorista. O motorista é o responsável por ele e por todos os ocupantes do veículo. Isso quer dizer, então, tenente, que, por exemplo, alguém que se recusar a usar o cinto de segurança, o motorista, qual a orientação? Ele não deve sair com o veículo? Então, qual a maneira mais indicada para obrigar ou orientar as pessoas a usarem, já que ele é o responsável? Bom, o motorista, como responsável pelos ocupantes do veículo, até pela própria consciência, em caso de acidente, ele assumiu a culpa pelo não uso desse usuário dentro do carro, né? Então a consciência vai do motorista, evidentemente ele tem que exigir que o passageiro coloque o cinto. Tenente, no caso, por exemplo, deste de ontem, de um acidente dessa proporção, se as pessoas estivessem usando o cinto de segurança, é óbvio que a gravidade dos ferimentos, a gravidade do acidente e o número de feridos seriam menores? Olha, o mundo todo faz campanha de trânsito para que o cinto de segurança seja usado em qualquer ocasião. Por quê? Porque, por pesquisas e testes, todos os acidentes têm um potencial de letalidade, um potencial de ferimento muito menor com o cinto de segurança do que sem ele. E por conta disso, por se tratar de um acidente envolvendo transporte escolar e etc., né, isso dá uma comoção um pouco maior. Vale a pena a gente ressaltar a importância do uso do cinto de segurança e também considerar que é uma rodovia um pouco mais precária, a velocidade é reduzida e isso exige que o condutor tenha uma atenção muito mais redobrada. Tenente, rapidinho para a gente encerrar, a fiscalização é feita e de que forma? Bom, nós temos fiscalizações, às vezes em conjunto com a Artesp, fiscalizações programadas, inclusive na SP50, praticamente todos os dias e insistentemente nós batemos em cima dessa tecla. Tá certo, Tenente. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui no Band Cidade. Muito obrigada, uma boa noite. Ok, boa noite a todos.
câncer é a doença que mais cresce no Brasil, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. A expectativa é que neste ano o país tenha mais de 500 mil novos casos. Autoridades e pacientes se reuniram hoje em Taubaté para buscar uma solução em relação à falta de vagas para oncologia no hospital regional. Desespero e revolta fazem parte da rotina de Aline. A mãe dela descobriu um câncer no cérebro e desde fevereiro não consegue marcar consulta com um oncologista. Essa espera faz tudo piorar, faz essa angústia ser pior ainda. A sensação que eu tenho é como se eu estivesse gritando para todos os lados, pedindo ajuda pela minha mãe e ninguém me ouve. A descoberta foi feita quando Dona Vilma teve um AVC, acidente vascular cerebral. Agora, dependente da cadeira de rodas, a vida mudou e a angústia da espera é grande. É muito difícil. Não é só a doença, porque tem horas que tá doente, mas você tá andando sozinha, levanta sozinha. Mas você não acredita, eu falo para ela, cada vez que eu acordo, eu falo para ela, não vejo a hora de poder sentar na beira da cama e levantar sozinha, entendeu? Atualmente, o principal hospital que atende pacientes com câncer e faz cirurgias oncológicas no Vale do Paraíba é o Hospital Regional de Taubaté, mantido pelo governo do estado. De acordo com a Diretoria Regional de Saúde, a unidade está sobrecarregada. Em 2014, poderia atender 1.106 pacientes, mas o número de atendimentos realizados foi bem maior, 2.380. Nesta quarta-feira, a diretoria da instituição se reuniu com o deputado estadual, defensoria e pacientes. O objetivo é resolver o problema. Os hospitais que atendem a região estão de portas fechadas. Nós temos pacientes que não conseguem marcar uma triagem, não conseguem marcar uma quimioterapia, uma radioterapia. O defensor público orienta que cada família entre com uma ação individual pedindo que a justiça obrigue o Estado a fazer a internação ou a cirurgia. Nós estamos sim ajuizando ações individuais, caso a caso, em busca de uma ordem liminar na justiça para conseguirmos o início do tratamento, para conseguirmos a quimioterapia. Enquanto isto, em vez da espera, os pacientes querem contar com a esperança. Com essa movimentação, união de todos, com o mesmo propósito, isso força as autoridades competentes a nos dar uma resposta e, com certeza, achar o caminho da solução. As pessoas que podem nos ajudar aqui, por favor, nos ajude, não só a mim, como outros também que estejam muito precisando, muito necessitados. A gente estando junto, a gente é mais forte e não pode ser só uma voz pedindo socorro, tem que ser todo mundo junto, com o apoio de vocês, para a gente conseguir. A gente vai conseguir. Meu pai vai sair dessa, com 75 anos de idade, um tumor de 80% no estômago, a gente vai sair dessa. Olha, a Secretaria de Estado da Saúde informa que a integração do Hospital Regional à rede Hebe Camargo de combate ao câncer deve ser consolidada até o final deste mês. Assim, os 44 leitos de oncologia do hospital vão integrar o programa estadual para aumentar a eficiência do SUS. Vamos ver agora como está a situação da dengue na região hoje. Os municípios que apresentam novos casos são Lorena, que teve aumento de 56 registros em apenas um dia. O número passou de 621 para 677. E 2 do Litoral Norte. São Sebastião, que tinha antes 998, agora já são 1.160. E Ilhabela também aumentou de 179 para 183. Caraguatatuba continua com 2.366 ocorrências e 2 mortes. São José dos Campos possui 2.073 doentes e também 2 mortes confirmadas. Taubaté está com 694 casos e 1 morte. Jacareí soma 316 confirmações e Potim, 95 casos. E amanhã, São José dos Campos realiza um arrastão das 9 da manhã às 4 da tarde na Zona Norte. 25 bairros vão ser visitados. O objetivo é recolher materiais que podem acumular água, além também de fazer uma varredura contra o mosquito. Os agentes vão passar de casa em casa, orientando os moradores e aplicando o larvicida.
No próximo bloco, Papa Francisco nomeia um novo bispo de Taubaté e a primeira trilha ecológica do projeto Rio Vivo, da Band Vale, está com inscrições abertas. Os detalhes daqui a pouquinho, agora são 7h06.